A história começa com nosso prota todo pensativo sobre como gatos são os donos do pedaço. Sério, tão fofos, brilhantes e perfeitos para um chamego. Ele tá pouco se lixando para conexões humanas quando tem esses bichanos por aí. Imagina só, chegar em casa todo dia e se jogar num abraço com um gato. Quem nunca sonhou com isso, né? Isso faz ele pirar na ideia. E se gatos fossem humanos? Aí a cena corta para um moleque tentando agarrar seu gato, que ele chama de Mizinha, para dar um abraço apertado e sentir aquele cheirinho irresistível de gato. Na real, nosso prota tá sonhando com a infância dele. Quando abre os olhos, bam, tá dormindo do lado de uma mulher linda de cabelo preto. Ele leva um susto tão grande que rola da cama. Depois de se recompor, pergunta quem é a mina. Enquanto ela esfrega os olhos, começa a falar de um jeito meio confuso sobre algo que eles fizeram, o que causa um mal-entendido daqueles, mas ela logo esclarece antes que a coisa desande. Quando ele olha pro relógio, vê que já são 7h30 da matina, sai correndo para se arrumar pro trampo e, antes de vazar, avisa a garota que eles vão conversar direitinho quando voltar. Ela, toda confusa, acha que ele tá sendo muito de boa, deixando a casa numa situação dessas. No trampo, ele trabalha num mercadinho local e recebe uma ligação de uma funcionária, a Suzuki, dizendo que o filho tá com febre e que precisa tirar o dia para cuidar do moleque. Ele tenta explicar que, nesses casos, ela tem que avisar antes, mas a Suzuki retruca, tipo, quer que eu adivinhe quando meu filho vai ficar doente? Tô sendo a vilã agora? Ele tenta se explicar, dizendo que não quis ofender, mas ela desliga na cara dele antes que consiga falar. Ele solta um suspiro, já sabendo que, sem uma funcionária, o dia vai ser osso. Os outros funcionários, quando ficam sabendo, começam a fofocar. Contam que viram a Suzuki passeando com o filho da última vez que ela pediu folga. E, pra piorar, o marido dela trabalha de casa, então ela podia pelo menos aparecer por meio período. Eles chamam o prota de Natsu-kun e sugerem que ele dê um toque mais firme na Suzuki, porque não dá pra ficar passando pano toda hora. Ele ouve os conselhos e decide cortar uns turnos da Suzuki. Os colegas curtem a decisão, mas aí, do nada, ele volta atrás, o que deixa todo mundo pistola. Começam a chamar ele de sem pulso e frouxo, e até zoam por não ter namorada. A gerente assistente, uma mina da idade dele, manda um: mano, dá um jeito nesse visual. Esse look desleixado é por isso que as tias te zoam. Ele só balança a cabeça, sem graça. Depois de ralar até o sol se pôr, ele encerra o expediente e vai pra casa. Tá morto de cansado e puto com as zoeiras dos colegas. A única coisa na cabeça é gato. Ele quer agarrar um, dar um beijo e deixar o bichinho meio perdido com tanto carinho. Ele prefere 1000 vezes falar com gatos do que com humanos. Ontem foi perfeito, pensa, enquanto vê um gato preto passeando pelo muro. Fica louco com a fofura e muda de humor na hora. Quer saber tudo sobre o gato? De onde veio? O bichinho deixa ele fazer carinho. Dá um leite pro gato, mas fica com peso na consciência por não saber se o dono ia curtir. De repente, se lembra de algo e fala: Mizinha. A expressão dele muda na hora. O gato o pega desprevenido e se manda pra dentro do AP. Ele entra em pânico porque o prédio não permite pets e o síndico odeia gatos. Mesmo assim, não resiste e faz carinho na cabeça do bichano. Logo o gato capota no tapete e ele fica pensando se é um gato meio de rua. Como não quer acordar o bichinho, deixa ele lá, ajeita um espaço e dorme do lado. Na manhã seguinte, enquanto tá se arrumando pro trampo, pensa no gato fofo de ontem. Aí sente que tá esquecendo algo. Lembra da mina da manhã. Dá uma olhada rápida pela casa pra ver se ela ainda tá lá, mas já desconfia que não. Enquanto pensa nela, o gato preto aparece do nada. Ele pega o bichinho no colo, esfrega na bochecha, mostrando um amor danado. Tô louco pra passar mais tempo com o gato, mas morre de medo do síndico descobrir. Abre a porta pra deixar o gato sair, mas para e pensa. Pera, se eu só abrir a porta, como o gato entrou ontem? Tenta não pirar com isso e se despede do bichinho. Mas o gato olha pra ele com aqueles olhos de choro, tipo pedindo pra não ficar sozinho. Tá frio, tá escuro, e ele fica com medo do gato ser atropelado ou roubado por algum louco por gatos. Avisa o bichinho pra não dar mole pro síndico, que mora no 2º andar. O gato parece entender e fica quietinho, como se fosse uma boa menina. Ele tá pensando na garota misteriosa, até imaginando que ela pode ser golpista. Mesmo que não tenha deixado ela entrar, pode ser que, meio grogue, tenha aberto a porta sem perceber. Queria ter conversado direito com ela. Volta o foco pro trampo, sabendo que não dá pra agradar todo mundo. Apesar de ter falado pros outros funcionários que ia cortar os turnos da Suzuki, decide só dar um aviso pra ela, já que ela precisa do trampo pra sustentar a família. Além disso, seria foda se o filho dela ficasse doente de verdade. Acredita que deve ter um motivo, mesmo que ela tenha mentido. Enquanto tá perdido nesses pensamentos, o gato preto lambe o rosto dele, incluindo os lábios.
Ele fica de cara, mas agradece o gesto. Isso lembra quando a Mizinha lambia ele. Achando que o gato tá com fome, oferece um pratinho de nego miau, um mix de arroz, missô e lascas de peixe seco. Sabe que não é legal dar tanta comida pro gato de outra pessoa, mas o bichinho devora tudo, graças às lascas de peixe que ele pegou num casório há um tempo. Depois da janta, os dois vão pra cama. Ele tá felizão de ter um gato do lado 2 dias seguidos. Nota uma fitinha no pescoço do gato, mas antes de lembrar onde viu isso, capota de sono. De manhã, acorda com uma sensação quentinha. Quando olha pra cima, vê a mesma mina de antes, com a mesma fitinha do gato, dando um colinho pra ele. Ela avisa que já é tarde, o que faz ele gritar de susto. Pergunta se é a mesma garota de ontem, mas antes de terminar, ela corta e diz que pegou as roupas dele emprestadas. Fala pra ele não ter medo, que não é ladra nem golpista. Conta que quis agradecer pelo miau, que tava uma delícia. Descobre o nome dele, Natsuyori, e acha fofo. Bem na lata, diz que curtiu ele, e com um sorrisinho se aproxima e fala que vai deixar ele ficar com ela. Iori fica sem palavras, confuso, e pergunta do que ela tá falando. Sexo. Aí o estômago dela ronca alto. Ela pede pra ele segurar a onda e, do nada, exige um misto quente com pão francês. Iori, que prefere comer fora a cozinhar, fica meio bolado, mas ela insiste que só ele pode fazer. Enquanto vai comprar os ingredientes, pensa: por que raios tô fazendo isso pra uma mina que apareceu do nada na minha casa? Pra ele, ela tem um orgulho danado, mas tem algo nela que é irresistível. Passando por uma padaria, percebe que faz tempo que não entra numa. Olhando o reflexo no vidro, nota que suas olheiras sumiram. Finalmente dormiu bem nos últimos 2 dias, algo que não rolava por causa do estresse do trampo e da saudade da Mizinha, que curava sua insônia. Percebe que tá parecendo meio estranho parado ali, e os funcionários da padaria estão até com medo dele. Corre pra dentro, compra um pão francês e vaza. De volta em casa, faz um misto quente pra garota com salada e sopa. Pede a opinião dela, porque deu um trabalhão. Como esperado, ela elogia a comida. Ele conta que curte cozinhar desde moleque e que sempre exagera nas compras de mercado. Como ela parecia faminta, caprichou na comida. Ela bagunça o cabelo dele, zoando que os instintos de dono de gato dele tão falando alto. Agradecida, começa a comer, e Iori nota a fitinha vermelha no pescoço dela. Tem uma memória vaga de já ter visto isso. Até que liga os pontos. É igual a do gato preto. Não me diga! Pergunta na hora como ela sabe do nego miau e confronta. Quem é você de verdade? Ela, toda calma, solta a bomba. É o mesmo gato preto que entrou na casa dele 2 dias atrás. Iori fica de queixo caído. Ela diz que tá surpresa que ele nunca ouviu falar da lenda da garota gato. Uma mina que vive como humana de dia e vira gato à noite. Ele pergunta se isso é real. E ela admite que parece lenda urbana, mas jura que é verdade. Não tem muitas como ela, explica. À noite viram gatos e precisam se esconder. Quando o sol nasce, voltam a ser humanas. Por isso ela estava sem roupa na primeira manhã. Gatos não usam roupa, né? Tá feliz que ele tá de folga hoje. Iori acha que é pegadinha, mas começa a pensar que talvez ela tenha um segredo que não conta pra qualquer um. Ela oferece um pedaço de comida com a mesma colher que usou, deixando ele todo sem graça. Depois, passa o garfo pra ele comer também. Ele diz que, tirando essa história de garota gato, ela não pode ficar na casa dele. É perigoso. Afinal, é a casa de um cara solteiro, e tem vezes que ele não vai estar em casa, então seria melhor ela ficar na casa de uma mulher. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ela dá um sorrisinho, acha graça, e chama ele de cara legal. Diz que as razões normais seriam tipo falta de espaço ou o fato de ver um gato virar mina ser meio bizarro, mas ele murmura que não tá nem um pouco enojado com ela. Ela sorri e diz que quer ficar com ele, que é uma boa menina e que já comem e dormem juntos. De boa, fala que quer melhorar a qualidade de vida dele. Enquanto se aproxima, o coração dele dispara. Ela afasta o cabelo dos olhos dele e diz que o primeiro passo é dar um tapa no visual. Mais tarde, ela tá cortando o cabelo bagunçado dele, que ela jura que tava incomodando. Ele pede desculpas pelo cabelo zoado e se pergunta como chegou nesse ponto. Lembra que a Taguchi também zoou o visual dele e pergunta se ela tá mesmo levando a sério esse corte. Ela manda ele relaxar, mas o que deixa ele nervoso é ela estar tão perto. Aí ela solta que nunca cortou o cabelo de ninguém, o que deixa ele bolado por um segundo. O corte fica uma bagunça. E ele acaba indo num barbeiro de verdade. Depois de um corte decente, vai pro mercadinho onde esbarra na Taguchi. Ela fica surpresa de ver ele, já que era pra ser o dia de folga dele. No mercadinho, a Taguchi, uma funcionária mais velha que já tinha chamado o Prota de frouxo antes, liga pra ele falando que a Suzuki deu no pé de novo sem avisar. Ela tá passada com a cara de pau da Suzuki, que faz o que quer. Quando pergunta se ele veio cobrir o turno, o Prota diz que não tem plano nenhum, que ela pode deixar com ele.
A Taguchi insiste que ele pode ir para casa e que ela mesma resolve o trampo. Ele acha injusto, já que ela também tá de folga, mas ela bate o pé, dizendo que vai cobrir a Suzuki. Ele pergunta por que ela tá tão empolgada para fazer isso. Ela solta do nada, que só achou que ele tá parecendo melhor, e é só isso. O comentário pega ele desprevenido, deixando ele todo sem jeito. Outro funcionário ainda elogia o cabelo novo dele. Chegando em casa, a garota gato tá lá, de boa, esparramada no sofá, tão à vontade que ele fica meio incomodado. Ela comenta que o corte de cabelo foi uma boa, mesmo que ela já tenha metido a tesoura e cortado um pedaço antes. Ele lança um olhar e lembra que foi ela quem zoou o cabelo dele para começo de conversa. Dando uma olhada de cima a baixo, ela diz que ele tá com uma cara melhor que ontem, talvez por causa da comida decente e uma noite de sono de verdade. O pão com queijo deu uma energia, e o doce ajudou a relaxar. A resposta descarada irrita ele. Ele começa a resmungar que ela é arrogante e sem noção, mas para de repente. Cai a ficha. Ela é igualzinha a um gato. Depois de uma pausa, ele olha para ela e pergunta o nome. Ela pula em cima dele, chega bem perto e sussurra, toda suave, Mizinha. Ele fica sem reação, hipnotizado pelo rosto delicado, quando de repente ela vira gato bem na frente dele. Não era a hora que ele esperava, mas ele nem pisca. Tranquilo. Vê ela pular em cima dele e começar a lamber o rosto com uma energia danada. Sem pensar, ele abraça o corpinho quente dela. Ele sempre foi fraco por gatos pretos. E esse não é exceção. O prota tá todo no momento enquanto a Mizinha morde os dedos dele de brincadeira. Ele dá um meio sorriso, meio reclama da dor, e oferece a outra mão para equilibrar. Falar que a mão não é brinquedo não adianta nada. Ela não para. Faz tempo que ele não leva uns arranhões ou mordidas, mas apesar da dorzinha, tá estranhamente feliz. Depois de uma noite animada brincando, os dois vão pra cama. De manhã, algo macio fica batendo na bochecha dele. Meio grogue e irritado, ele joga o braço pra cima, mas trava quando vê a Mizinha, em forma humana, debruçada sobre ele. Ela dá um sorriso todo animado. Chocado, ele rola da cama, gritando que ela podia pelo menos botar uma roupa. Olha o relógio, 6h30 da manhã. Acordou mais cedo que o normal. Quando pergunta por que ela teve que acordar ele, ela só diz que tá com fome. Ele resmunga que costuma levantar às 7 e pular o café da manhã. Ela dá de ombros, insistindo que a barriga tá roncando. Meio puto, ele aponta pro armário e diz, tem pão ali. Aí se enfia de volta no cobertor. Sem se abalar, ela pula em cima dele, ainda humana, e começa a morder de leve, reclamando que quer uma comida de verdade. Mais tarde, enquanto serve a comida, o prota toca no assunto das mordidas. Ela explica que não teve escolha, ele não acordava. Entre garfadas, pergunta se ele sabe que ela fica acordada a noite toda, andando por aí até o sol nascer. Por isso tá sempre morrendo de fome de manhã. Ele não fazia ideia. Ela pergunta se acordar cedo não foi bom, já que ele tá comendo um café da manhã saudável pra variar. Aí ela ataca a comida toda feliz. Pra ele, a Mizinha é uma mina egoísta que vive no próprio ritmo, humana de dia, gato de noite, a definição perfeita de garota gato. Ele nunca topou deixar uma humana morar com ele. Claro, a Mizinha gato era outra história, mas agora tá ali, a mesma criatura num corpo humano. Ela ouve ele resmungando e lembra que gato e garota são a mesma coisa. Notando que ele trata a forma humana diferente, ela zoa ele por isso. Antes, ele estava todo empolgado brincando com ela. Mesmo quando ela arranhava e mordia, ele achava fofo. Ele explica que gatos são fofos, não importa o que façam. É assim que é. Com um biquinho brincalhão, ela insiste que a forma humana também é fofa. Mas ele teima que a versão gato é mais. Ela zoa ele ainda mais. A conversa muda quando ele pergunta sobre a fitinha no pescoço, querendo saber se ela tem dono. Ela explica que a fitinha não é de pet, é para proteção, para não acabar num abrigo. Antes que ele pergunte mais, a campainha toca. Na porta, tem um pacote endereçado a ele, mas sem nome. A Mizinha aparece atrás, já achando que é dela, e começa a abrir sem cerimônia. Ele pergunta por que ela mandou o pacote pro endereço dele. Ela desconversa, dizendo para não se preocupar com detalhes, e de zoeira, oferece a roupa íntima que veio no pacote. Os dois riem, mas a cara do prota endurece. Ele lembra que ela tá ali de passagem. Assim que achar um lugar, tem que vazar. Ela dá um tá bom, meio avoado, mal prestando atenção. A campainha toca de novo. Dessa vez, é o síndico. Pego de surpresa, o prota gagueja um cumprimento. O síndico, sem rodeios, pede para ele passear com o cachorro, o Tetsuo, como favor. O prota,
apaixonado por gatos, dá um carinho no cachorro e nota que faz tempo que não o vê. O síndico diz que tá com dor nas costas de novo desde ontem. Pede pro Prota levar o Tetsu pro Parque da Terceira, que é meio longe, e já que tá na área, entregar um aviso pro Takahashi e regar as plantas depois. A Mizinha, espiando atrás da porta, comenta que ele tá sendo enrolado. Antes de ir, o síndico lembra que ouviu um miado anteontem e pergunta se veio do AP do Prota. Ele entra em pânico, mas disfarça, dizendo que deve ter sido um gato de rua. Depois que o síndico deixa o Tetsuo com ele, o Prota manda o cachorro esperar enquanto pega o casaco. A Mizinha sai, querendo ir junto. Ele lembra que ela não pode sair de dia, mas ela argumenta que ainda tá cedo, então tá de boa. Joga o casaco na cara dele e manda apressar. Enquanto andam, ela fala como ele aceitou as tarefas de boa, perguntando se isso acontece sempre. Ele diz que não é comum, mas desde que passeou com o Tetsuo uma vez, o síndico sempre aparece com dor nas costas. Notando o olhar dela, ele pede pra ela parar de olhar assim, que já chamam ele de mole. Ela aposta que na escola ele era o cara que emprestava caderno ou fazia as tarefas chatas. Ele resmunga, basicamente confirmando. O apelido antigo dele era o Eterno Faz Tudo. Ele só faz o que pedem, mas a Mizinha questiona, dizendo que ser pedido não significa que tem que dizer sim. Dar um não ou inventar desculpa também vale. Ele insiste que não é especial, só faz o que qualquer um faria. Aí ela fica séria, para, olha nos olhos dele e diz que não quer qualquer um cuidando dela. Quer ele. Para ela, ser escolhido por ela é especial. Ele devia ter mais confiança. Envergonhado, ele desvia o olhar. Depois de regar as plantas, eles voltam pro prédio. O síndico cumprimenta o cachorro todo feliz, mas não agradece o Prota. Antes que ele deixe pra lá, a Mizinha mete o louco e chama de atenção do síndico por ser mal educado. Repete, e o síndico finalmente saca e agradece o Prota direito. Quando seus olhos se cruzam, a Mizinha dá um sorriso brilhante. Curioso, o síndico pergunta quem é a mina. O Prota, atrapalhado, diz que é uma parente de visita. O velho fica desconfiado, mas não insiste. De volta ao AP, a Mizinha pula na cama e avisa que vai dormir enquanto o Prota tem que ir pro trampo. Antes de sair, ele fala pra ela ser útil se for ficar mais uma noite. Tipo, pendurar o futon ou fazer o jantar. O silêncio dela diz tudo, não vai rolar. Mesmo assim, ele pensa, gatos são fofos quando são sem vergonha, mas humanos nem tanto. Naquela noite, ele volta pra casa e é recebido pela Mizinha em forma de gato. Ele entra direto no modo apaixonado por gatos, tentando abraçar, mas ela escapa e o leva pro balcão da cozinha. Lá tem um bilhete. A Mizinha humana escreveu, orgulhosa de você por manter a cozinha limpa. Ela balança o rabo, mostrando que é sério. Ao lado, outro bilhete elogia a comida dele e pergunta o que tem pro café da manhã amanhã. Na mesa da sala, um terceiro bilhete. Gosto de como você é gentil. O rosto dele fica vermelho. Como se fosse pra provar, a Mizinha se esfrega nele toda carinhosa. Vermelho, ele finalmente admite. Tá. Talvez a versão humana dela não seja tão ruim. Toda noite, a Mizinha começa a rotina com um rolê quieto sob as estrelas. Quando o sol nasce, ela volta a ser humana, pega uma camiseta do armário do Prota, veste e se joga na cama do lado dele. De manhã, o barulho de sempre. A voz do Prota ecoa, irritada, acordando ela enquanto reclama que ela se enfiou na cama de novo. Meio dormindo, ela resmunga, perguntando como ele tem tanta energia tão cedo. Ele aponta pro saco de dormir que deixou preparado na noite anterior, lembrando que era pra ela. Um flashback mostra o Prota mexendo no armário e achando um saco de dormir velho, deixado por um amigo. Ele nunca imaginou que ia usar, mas sentiu um alívio por não ter jogado fora. Enquanto arrumava, pegou a Mizinha amassando o tecido, o que arrancou um sorriso dele. Ele tinha dito que ela podia dormir na cama como gato, mas como humana, o saco de dormir era lei. De volta ao presente, ela dá de ombros e diz que nunca topou essas condições. De boa, sugere que ele durma no saco. Ele retruca que é a casa dele. Ela ignora, falando que tem espaço na cama e que ele devia agradecer por uma mina linda dividir com ele. Ele dispara que não tá nem um pouco agradecido e que não precisa dela falando por ele. No fundo tá só sobrecarregado. A Mizinha parece totalmente sem noção do quanto é imprudente, mas talvez seja só a parte gato dela falando. De repente, ela faz um escândalo. Ele faz cara feia e pergunta se ela é criança, o que acende uma nova dúvida. Quantos anos ela tem, afinal? Ela solta, na maior tranquilidade, que tem 17 anos e tá de licença, então não precisa se preocupar. Ele trava, depois levanta a voz, avisando que se ela se enfiar na cama dele de novo, vai ter que vazar. Sem segunda chance, ela fica genuinamente confusa. Há pouco,
Ele abria espaço para ela na cama como gato, e agora tá tratando ela como intrusa. Ela aponta a diferença de tratamento, dizendo que ele dá o travesseiro para ela como gato, mas não deixa nem dividir a cama como humana. Ele retruca que gatos são diferentes, fofos e não são um problema legal. Quando ela pergunta se ela não é fofa também, ele desconversa. Não é isso. Irritada, ela murmura que é, sim, uma mina fofa, mesmo que ele não admita. Tentando mudar o clima, o prota ameaça, de brincadeira, que se ela continuar, vai só ganhar pão no café da manhã. Tranquila, ela chama ele pelo nome com um tom doce e pede miau de novo. E como sempre, ele acaba fazendo pra ela antes de ir pro trampo. Mais tarde, no mercadinho, ele pensa na cara de pau dela. Pra ele, ela é a arrogância em forma de gente. No almoço, come um onigiri simples, recheado com peixe seco e queijo. No meio da mordida, o celular vibra com uma mensagem dela. Confuso sobre como ela conseguiu o número dele, ele abre. É uma foto da mizinha humana. Ele franze a testa e deixa o celular de lado, sem interesse. Chega outra mensagem. Agora uma foto dela como gato. Um sorriso escapa. Sem pensar duas vezes, ele salva a foto e responde com um sticker de um gato fazendo joinha, com a legenda "Isso é top". Logo depois, duas funcionárias entram na sala de descanso. Uma é a Taguchi. Elas estão falando de uma escova de cabelo nova que chegou no estoque. Barata, boa e deixa o cabelo brilhando. O prota presta atenção, pensando que pode ser útil para a mizinha. A outra funcionária, amiga da Taguchi, trava quando vê ele comendo. Tá chocada. Até agora, ela só via ele tomar água. Pra piorar, parece uma marmita caseira. Desconfiada, ela zoa, perguntando se ele arrumou uma mina pra passar a noite. Conta que viu ele passeando com o cachorro e uma garota de cabelo preto lindona. Pelo menos ela alivia. Ainda bem que não é acompanhante paga. O prota, já de saco cheio, põe os pingos nos is. A mina não é acompanhante nem namorada, só uma parente ou alguém que ele tá cuidando. A colega não engole muito bem, diz que a garota é bonita demais pra ser parente de um cara como ele. De volta ao AP, a mizinha tá de bico, chateada. Não engole que o prota só dá bola pra ela na forma de gato. Todo mundo na vida dela, amigos, colegas, até estranhos, sempre a achou fofa, mas o prota só se anima com a versão felina. Puta da vida. Ela resolve se vingar comendo os doces que ele guardava pra si. Mais tarde, quando o prota volta, encontra a mizinha capotada no sofá, agarrada em um bichinho de pelúcia, de um jeito meio fofo que faz ele parar. Ele se senta do lado sem tirar os olhos dela. O cabelo preto e longo cai no travesseiro, brilhando na luz com ondas suaves que destacam a beleza dela. O rosto dele amolece. Ver ela dormir mexe com ele, traz uma quentura que ele não esperava. Quase sem pensar, ele pega umas mechas do cabelo dela, passando os dedos com cuidado, penteando devagar. Enquanto faz isso, hipnotizado, lembra como o pelo dela é macio e brilhoso na forma de gato. Será que tem relação? De qualquer jeito, ela se cuida bem. Os pensamentos dele voam pro que a colega disse, que viu ele com uma garota bem bonita. Olhando pra mizinha agora, ele não nega. Ela é linda mesmo. Aí cai a ficha. Forte. Pera, ele é um cara de 30 e poucos anos mexendo no cabelo de uma mina de 17 anos que tá dormindo sem permissão. Ele trava, horrorizado. A calma do quarto some. Não, isso não tá certo. É perigoso. Quando tá prestes a recuar, nota migalhas de comida na boca dela. Ele aperta os olhos. Ela comeu tudo. Sussurra sem querer. Ela é bem fofa pra uma garota. Mal sabe que a mizinha tá acordada, vermelha como pimentão debaixo do cobertor. O quê? Ela pensa, o coração disparado, a cara pegando fogo. Por que tô tão besta de feliz com isso? Quando tá quase se levantando pra fazer ele repetir, o corpo dela começa a brilhar, e na pior hora possível, ela vira gato. O prota entra direto no modo apaixonado por gatos, se agacha e oferece leite. Enquanto isso, a mizinha tá de bico por dentro, puta com o timing. Mas pelo menos ele notou. Ele finalmente disse que ela é fofa. As orelhas dela levantam, mas logo abaixam quando ele sorri e murmura. Queria que a mizinha fosse gato pra sempre. A alegria dela desmorona. Quando a noite cai, ela ignora a cama e se enrosca no saco de dormir, o rabo balançando em protesto silencioso. A mizinha sai pro rolê noturno enquanto o prota dorme. Um detalhe maneiro, ela consegue falar com outros gatos. Um gato no muro puxa papo, sabendo que ela é nova no pedaço. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Diz que viu ela andando à noite e se apresenta como Taru. Curioso, pergunta de quem ela é. Ela aponta pro AP do prota e diz que mora ali. Taru reconhece na hora. É o AP do velho assustador que uma vez correu atrás dele com uma vassoura, junto com um cachorro chamado Tetsuo. A mizinha, toda orgulhosa, conta que o cara com quem ela mora é super gente boa e até tem um cantinho especial pra ela.
o que Taru acha surpreendentemente legal. De repente, outro gato chama a atenção do Taru. Ele chama a gata de Maria. A Mizinha lembra dela. Ela e o Prota já viram a Maria deitada num capô de carro durante um passeio com o Tetsu. O Prota achou ela elegante e se perguntou se era meio gato norueguês da floresta. Tentou fazer carinho umas vezes, mas sempre levou um fora. Mesmo assim, parecia encantado com ela. O Taru diz que a Maria mora numa casa ali perto, mas vive solta por aí. Até ele acha ela charmosa, mas o sorrisinho elegante da Maria irrita a Mizinha. Ela acha que ela é a fofa ali. Mais tarde, a Mizinha volta pro AP e fica olhando o Prota dormir. Lembrando que ele a chamou de fofa, fica toda sem graça, surpresa com o quanto isso a deixou feliz, mesmo já tendo ouvido isso 1000 vezes. Vendo ele murmurar no sono, lidando com clientes imaginários, ela sente pena. Vou fazer ele repetir, pensa, antes de pular na cara dele e sentar, sem se abalar. Não importa quantas vezes ele diga, o que a incomoda é que ele não disse logo de cara. Enquanto isso, o Prota tá preso num pesadelo onde tá sendo atacado por um ladrão. De manhã, o alarme toca, acordando ele no susto. Ainda grogue, murmura que sonhou que estava sendo enforcado. A Mizinha, com um sorriso doce, dá bom dia. Ele responde, meio dormindo, já desconfiado da cara dela. Ela se levanta e dá uma voltinha, mostrando a roupa de ficar em casa nova. Tá na cara que quer um elogio, mas em vez de elogiar, ele reclama que a roupa é reveladora demais, falando que ela tá muito à vontade. Pega a blusa que ela deixou jogada e joga na máquina, resmungando que ela vai pegar um resfriado. Ela acha que ele tá parecendo a mãe dela. No café da manhã rola um silêncio. Eles trocam um olhar. O Prota quebra o clima dizendo que o apetite dela impressiona tão cedo. O rosto da Mizinha desaba. Ela queria um "você tá fofa". Frustrada, grita com ele. Depois do café, ele vai pro trampo. Sozinha, a Mizinha fica olhando pela janela. Não adianta chorar pelo leite derramado, pensa. Se pergunta se ele vai voltar enquanto ela ainda tá humana. Enquanto isso, no mercadinho Benny, o Prota tá apaziguando uma briga quente entre colegas. Quando tenta levar a culpa pra acalmar, mandam ele ficar fora. Outra funcionária o puxa pro lado, sem explicar. Na entrada, pra surpresa total, a Mizinha tá lá, esperando. Chama de visita surpresa. Ele fica pasmo. Ela não avisou que vinha. Ele agarra a mão dela e a arrasta pra fora, sabendo que o pessoal tá de olho atrás das prateleiras. Do lado de fora, a Mizinha, toda orgulhosa, entrega uma sacola com taiyaki que comprou na promoção. Fala que pensou em vir de uniforme, mas não tava na bolsa. Mesmo assim, tá confiante que a roupa tá fofa. Mas a paciência do Prota estoura. Ele dá um esporro, mandando ela não aparecer ali de novo. Agradece o gesto, mas diz que não é coisa pra ela fazer. Confusa, ela pergunta qual é o problema. Ele explica na lata. É uma dor de cabeça. As tias do mercadinho são fofoqueiras lendárias. E se o falatório começa, não para. Decepcionada, a Mizinha sai andando. Ela para num parque ali perto, desabafando sozinha. Por que tô agindo como uma namoradinha grudenta? Vendo uma mãe brincando com os filhos, cai a ficha. Ser fofa não é só questão de aparência. É trazer alegria pra alguém. Ela se pergunta o que realmente quer. Sabe que não manda bem nas tarefas de casa. Não cozinha direito. Nem sabe usar a máquina de lavar. Enquanto pensa no que pode fazer pelo Prota, um estranho se aproxima. Finalmente te achei, diz. Enquanto isso, o Prota volta pra casa depois de um dia estressante. Perto de fechar, teve que lidar com um ladrão de loja. Cansado e com fome, pega uma ração premium de gato que comprou pra Mizinha. Acha que ela tá dormindo, mas, ao não encontrar ela, vasculha o AP. Talvez tenha saído pra um rolê. Não seria estranho, mas ela sempre tá em casa quando ele chega do trampo. Fica nervoso quando sente o vento da janela aberta. A Mizinha, que sempre voltava pra dormir com ele, não apareceu. Preocupado, sai pra procurar. O problema é que achar um gato preto à noite é missão impossível. Desiste e volta pra casa. Acha que pode ser só uma noite e que ela volta amanhã. E até pensa que a Mizinha tá acostumada com rolês noturnos. Sabe que não é grande coisa, já que ele só deixou ela ficar ali. Ela pode ir embora quando quiser, mas mesmo achando que ela tá procurando outro lugar, uma inquietação não sai dele. Preocupado, pesquisa online por que gatos saem à noite e descobre que os que não têm um lugar seguro de dia procuram abrigo depois do escuro. Provavelmente como a Mizinha achou o AP dele. Tentando dormir, as palavras dela ecoam. Ela não queria qualquer um, só ele. Sem conseguir descansar, fica acordado até ouvir os passinhos dela. Pula da cama, o coração aliviado. Olha pela janela e vê ela entrando, toda acabada. Pega uma toalha e começa a limpar. Assustado com o pelo caindo, o corpo cheio de folhas e um arranhão feio acima do olho direito. O que aconteceu com esse rostinho lindo? Pergunta, notando a pata machucada, cheia de cortes.
Enquanto limpa os ferimentos com cuidado, pensando se deve levar ao vet, a Mizinha vira humana de repente. Chocado, ele segura as mãos dela e ela diz com um sorriso: "Bom dia." Ele fica sem graça e grita para ela sair de cima. Ela retruca, dizendo que ele que a pegou no colo. Depois ele passa antisséptico nos cortes. Ela teme que fique uma marca na cara. Para ele, o corte é fundo, mesmo para uma humana. Ela murmura que não vai perdoar o encrenqueiro. E ele ouve. Pergunta o que ela estava fazendo lá fora e arrisca que foi briga com outro gato. Ela confirma, balançando a cabeça. Um flashback mostra a Mizinha confrontando a Maria, perguntando por que ela estava tão longe de casa. A Maria desconversou, dizendo que não era da conta dela. Quando virou para ir embora, achando a Mizinha uma doida, a Mizinha a parou e convidou para conhecer o Prota, deixar ele fazer carinho. A Maria ficou confusa. A Mizinha explicou que o Prota tentou várias vezes fazer carinho nela, mas ela nunca deixou, mesmo ele sendo genuíno. A Maria riu, dizendo que não tinha motivo para deixar um cara assim tocar nela. Quando perguntou quem ele era, a Mizinha lembrou que já o viram, o cara com o cachorro Tetsuo e a garota de cabelo preto. A Maria reconheceu o Prota como um cara sem graça e recusou se aproximar. Com um olhar convencido, disse que só se interessava por caras bonitões. A Mizinha explodiu com o comentário. Os machucados no corpo dela mostram como a briga foi feia. Depois de ouvir, o Prota acha ridículo. Pergunta por que ela fez isso, impressionado que ela fala com gatos. Ela explica que foi tão longe pensando que ia deixar ele feliz. Ele suspira, sabendo que foi por uma bobagem. Diz que ficou preocupado. Surpresa, ela pergunta se ele ficou acordado a noite toda. Ele conta que ela sempre tá lá quando ele vai dormir, mas dessa vez não tava. Não conseguiu pegar no sono, pensando que algo podia ter acontecido. Com um sorriso, ela levanta o braço pro rosto dele e diz que ele gosta dela, afinal. Fala pra ele tomar responsabilidade e dar muito carinho, já que ela sempre vai dormir com ele, e ainda diz que tem uma atitude danada. Ele nota que já são 6h45 da manhã e avisa que uma entrega chega cedo, então tem que ir pro trampo. Antes de sair, chama ela de Mizinha na forma humana e diz que o café tá na geladeira. Ela leva uns segundos para processar, mas pula quando percebe que ele usou o nome dela como humana pela primeira vez. Do lado de fora, o Prota tenta se acalmar com o rosto ainda vermelho. Dentro do AP, a Mizinha vê o nome dela escrito na comida que ele deixou na geladeira e sorri com o gesto. De repente, o celular dela toca. É uma garota conhecida, chamando ela de Maio e perguntando como ela tá. A Mizinha pergunta por que ela não foi pra escola, mas a garota lembra que é domingo. Também fala que a Mizinha fugiu ontem, deixando o irmão dela quase chorando. Ele só queria conversar mais. A Mizinha lembra do cara aparecendo enquanto ela estava no parque perto do mercadinho Benny. Ela correu porque ele ficou insistindo para manter contato, ser mais presente. A garota no telefone chamada Tamaki continua falando, querendo saber tudo sobre o dono da Mizinha, dizendo que é importante saber que tipo de cara ele é. A Tamaki explica que essa super proteção é normal para eles. Curiosa, pergunta como é o dono da Mizinha. Ela pensa um pouco e diz que ele não é qualquer amante de gatos. É um cara muito gente boa, diferente dos outros. A Tamaki pergunta se ela escolheu ele como parceiro, lembrando que se não criar um laço com um cara antes de virar adulta, ela vai perder aos poucos a habilidade de ser humana e voltar a ser só gato. A Mizinha admite que sabe do risco, mas jura que não é por isso que tá com ele. Ela só se sente em paz no AP dele e acha que a Tamaki entenderia. Antes de desligar, pede pra Tamaki falar pro irmão dela dar um espaço. Confiante que toma as próprias decisões, a Tamaki concorda. Com só 1 ano sobrando antes de perder a forma humana, a Mizinha fica em silêncio, perdida nos pensamentos. No dia seguinte, o Prota chega pra Mizinha e pede um favor. Ela para, intrigada. É a primeira vez que ele pede algo. Ele diz que quer ir com ela a um lugar. Fica a 20 minutos de trem, mas gostaria que ela fosse junto, se não se importar. Sem pensar 2 vezes, ela topa. Pouco depois, sai toda arrumada pro rolê. Vendo ela pronta, ele pergunta se tá de boa pra ir. Mas, pra ela, ele tá longe de estar pronto. Nota o cabelo bagunçado, a pele ressecada e as roupas gastas. Fora que tá coberto de pelos. Sem avisar, ela agarra ele e começa a arrumar do jeito dela. Ajeita a sobrancelha, passa creme na pele, estiliza o cabelo com cera e manda ele jogar fora o moletom zoado. Ele reclama, dizendo que é cara, que homem não faz essas coisas. Irritada, ela retruca que se vai sair com uma mina linda como ela, o mínimo é se ajeitar. Além do mais, ele é adulto, não pode sair parecendo que acabou de acordar. Ele pede desculpas, e ela pergunta pra onde vão. Logo depois, a Mizinha tá dentro de um café de gatos, e não tá nem um pouco animada, mas já desconfiava que era algo assim.
O prota explica que, desde que ela contou que entende gatos, ficou curioso. Achou que seria legal saber o que os gatos do café estão pensando, por isso trouxe ela. Vendo ele brilhar como criança, a Mizinha topa ajudar, mas avisa que a habilidade dela de entender gatos é limitada como humana, e esclarece que não fala com eles de verdade. O prota, louco com a quantidade de gatos, mal escuta. Paga a entrada e logo acha um gato de pelo longo e rabo fofo para brincar. Querendo saber o que o gato tá pensando, pede pra Mizinha interpretar. Ela diz que o gato não quer ser tocado. Sem se abalar, ele parte para outros gatos e acaba até com os olhos marejados de alegria. Conta que sempre teve curiosidade sobre o lugar, mas nunca teve coragem de ir sozinho. Agora que tá lá, tá felizão. Diz que quer fazer disso um programa fixo, o que irrita ela, já que, pra ela, ele já tem ela. Quando ela reclama, ele fica sem graça e tenta explicar que é diferente. Enquanto isso, a Mizinha vira alvo de uns gatos paqueradores. No meio do papo, uma mulher se aproxima e se apresenta como Osana, a gerente do café. Fala que os gatos que estão com eles são machos e zoa que são fúteis, porque adoram minas bonitas. Ela traz o pedido deles, um pão em forma de gato com acompanhamentos combinando. O doce é tão gostoso quanto fofo, e a Mizinha dá uma mordida animada. Saboreando, admite que mesmo sem o sorvete, o pão já é uma delícia. A Osana agradece e diz toda orgulhosa que o pão é caseiro, ela mesma fez. Notando como o prota lida bem com os gatos, pergunta se ele tem um. Ele diz que sim, e ela comenta que ele parece expert. Dá pra ver que ele tem prática. Animada, tenta adivinhar a raça, talvez um tigrado, um tricolor ou até um puro sangue. Quando ele diz que é um gato preto, ela acha lindo. Ele completa que o gato atual é meio que o segundo dele, o que a Mizinha claramente não curte. Ele mostra uma foto da Mizinha em forma de gato pra Osana, que acha fofa. Fica surpresa que, mesmo sendo preto, as almofadinhas das patas são rosas, dizendo que é raro e especial. A reação exagerada deixa a Mizinha pensando se é tão raro assim. A Osana diz que o gato do prota é o oposto do gato branco dela, e mostra uma foto para comparar. Os dois começam a falar de gatos com uma animação danada, uma química natural para quem acabou de se conhecer. Logo depois, uma funcionária chama a Osana por causa de uma ligação. Antes de ir, ela pede desculpas por tomar o tempo deles e manda aproveitarem o resto da visita. Enquanto o prota tá no banheiro, uma funcionária limpando a mesa pergunta, de boa, sobre o que a Mizinha e a gerente estavam falando. Conta que ficou surpresa porque a Osana raramente fala tão abertamente com clientes homens. Pouco depois, a Mizinha avisa o prota que tá todo feliz brincando com os gatos, que tá na hora de vazar. Ele concorda e levanta. Na saída, a Osana chama eles. Droparam algo. Ela pega e vê que é a fitinha que a Mizinha sempre usa. O prota agradece. Com um sorriso quente, a Osana manda eles voltarem. Saindo, o prota diz que o café foi o paraíso. Todo gato era uma fofura, e tomar café com eles foi o melhor. A Mizinha, com a cara cheia de ciúme e irritação, aponta como ele parecia se divertir com a gerente. Ele admite que foi legal, principalmente porque dividem o amor por gatos, o que tornou o papo fácil. Enquanto ela faz bico, a Mizinha lembra do comentário da funcionária sobre a Osana ser tão amigável com ele. Vendo ele falar dos gatos, ela percebe uma coisa. Não deve ter uma pessoa má no mundo que ame gatos de verdade. Ainda de bico, ouve ele dizer que se sentiu meio deslocado num café tão estiloso e que, por mais curioso que fosse, não teria ido sem ela. O elogio pega ela de surpresa. Apesar de fingir que tá de boa, um sorrisinho escapa, mostrando o quanto tá feliz por dentro. Mesmo sem ele ter feito nada de errado, ela decide perdoar ele.